Gente, como já foi comentado hoje, o nosso tema é gratidão. E eu queria comentar uma coisa com vocês. Eu não sei qual é o efeito que a gratidão tem no teu coração, mas deixa eu comentar com vocês o efeito que ela tem no meu. Talvez seja algo parecido com você. A gratidão, ela parece que ela dá ela revigora a nossa disposição. Deixa eu dar um exemplo. 2 semanas atrás, a gente viveu aqui um momento de gratidão. No final do culto, de surpresa, vocês fizeram uma homenagem para a Susan e para mim. Lembram disso? Com palavras de gratidão que foram lindas, reconhecendo, né, o esforço, o trabalho, o tempo, a dedicação, inclusive com um presente muito legal. Agora sim a gente está vendo o jogo da Copa uniformizado, né? Foi muito legal. Foi um momento de gratidão, um momento de gratidão. E como é que eu me senti depois daquilo? Sinceramente, a disposição em ajudar é ainda maior. A disposição de servir, de repente atender, conversar, nossa, a gente faz ainda com mais alegria. Se não tivesse a homenagem, não se preocupem, né? A gente com certeza continuaria ajudando, continuaria falando, continuaria cuidando, tudo certo. Mas a gratidão parece que torna a nossa dedicação mais leve. Mais leve. Parece que torna mais fácil a gente ser generoso com o outro. Agora, eu também já experimentei momentos de ingratidão. Acho que todo mundo aqui, né? Onde de repente a gente faz, se dedica, mas não recebe nada em troca, não ganha nenhuma gratidão, nenhuma palavra, às vezes nenhum obrigado. Sabe? O que acontece comigo é exatamente o contrário. Eu sinto que no meu coração, muitas vezes eu dou 2 passos para trás, e às vezes mesmo de forma inconsciente eu penso assim, da próxima vez, faz sozinho, sabe? Da próxima vez, né? Aconteceu já com vocês? Na minha vida eu percebo isso. A gratidão, ela renova a minha disposição. A ingratidão, ela tem o efeito contrário. Ela inibe a minha disposição. Reflete agora um pouquinho no teu coração. Quando você recebe gratidão, já aconteceu também na sua vida, não fica muito mais fácil as coisas? Por exemplo, você se dedicou para o seu marido, para a sua esposa, fez alguma coisa legal, disse obrigado, né? Você fez algo bacana, serviu, se dedicou, e você recebeu gratidão. Recebeu um obrigado, recebeu uma palavra bacana, em algum momento você recebeu o seu marido, sua esposa, assim, realmente reconhecendo tudo aquilo que você faz por ele. Não fica mais fácil, muito mais fácil, você continuar servindo no seu casamento? Não fica muito mais leve? Você no seu trabalho se dedicou, fez um projeto, né, suou, fez além da sua obrigação, e você recebeu gratidão. Cara, você não tem vontade de ir lá e fazer de novo, e fazer até melhor? Não é verdade? Você se dedica para os seus filhos. Não é que a gente precisa da gratidão deles, mas quando os nossos filhos agradecem de alguma forma, nossa, não fica mais fácil a gente cuidar deles? Hoje de manhã, a gente acordou, tinha café pronto na mesa. O café estava feito, a mesa estava colocada e tinha até omelete. O que aconteceu, né? O Bernardo levantou mais cedo e fez tudo isso. Bernardinho. Cara, hoje, o que ele pedisse para nós, estava tranquilo, sabe? Porque é isso, a gratidão, ela renova a nossa disposição. Agora, você também já recebeu momentos de ingratidão, né? No seu trabalho, aquele momento que você se dedicou, fez além do que precisava, fez hora extra e não recebeu nenhum obrigado, nada, assim, ó, zero. Lá no nosso coração, a gente não dá às vezes um passo para trás e a gente começa a perder a alegria de se dedicar. Já reparou isso? Já aconteceu com você? Você se dedicou para sua família, seus filhos, seu marido, fez um monte de coisa, faz um monte de coisa todos os dias e não recebe nada de gratidão. Seu coração não vai dando passos para trás aos poucos. Eu sei, né? Como seguidores de Jesus, não deveria ser assim. Independente do que a gente recebe, nós deveríamos servir e cuidar por amor a Deus. Deveria ser assim. Mas vamos combinar uma coisa? Bem sincero, nós aqui, a gratidão deixa tudo mais fácil. Percebe isso?
Agora, a ingratidão é um inimigo bastante complicado. Porque você percebe, o que a gente comentou agora, quando as pessoas são ingratas, a gente só vai tirando o nosso coração. Na maioria das vezes, a gente não confronta a ingratidão. Já percebeu isso? Alguém foi ingrato. Você vai dizer para essa pessoa que ela foi ingrata? Pô, que ingrato que você foi. Normalmente não, só se é uma pessoa próxima e da família. Aí a gente às vezes até pode falar. Mas na maioria das vezes, vocês já perceberam que a gente não confronta a ingratidão? Porque a gente sente que confrontar a ingratidão, dizer, você está sendo ingrato comigo, soa quase como infantil, parece que a gente está sendo carente, sabe? Parece que a gente está dizendo assim, olha, eu preciso da atenção, eu preciso de gratidão. Soa ruim para nós. De forma que, quando a gente sofre ingratidão, o que normalmente a gente faz? A gente só deixa quieto. Mas o nosso coração vai saindo. E isso é um problema porque a ingratidão acaba se tornando um inimigo silencioso. Qual que é a pior doença? Qual que é a pior doença? A que você sente dor ou a que você não sente dor? Qual que é a pior doença? Qual que é a mais perigosa? A que não sente. E a ingratidão, ela é isso. Ela é aquele inimigo que vai corroendo relacionamentos, vai corroendo casamentos, vai corroendo nossa fé, vai corroendo nosso relacionamento com os filhos e com os pais. Só que ela é silenciosa, porque a gente não confronta, ela não aparece. E além do mais, ela foge do nosso radar. Eu tenho 17 anos de pastorado, 17 anos. 17 anos lidando com pessoas o tempo todo. Sabe quantas vezes até hoje uma pessoa chegou num aconselhamento e dizer, o meu problema é que eu sou ingrato? Sabe quantas vezes isso aconteceu? Nenhuma. Nenhuma. Zero. Nunca nenhuma pessoa chegou para mim e disse, meu problema é que eu sou ingrato. Ninguém. O problema da ingratidão é que a gente percebe ela. Em quem? Nos outros. Mas em nós, ela foge do nosso radar. É nosso ponto cego. E além disso, ela é vivida não naquilo que a gente faz. Ela é vivida no silêncio, na maioria das vezes. Dificilmente a gente é ingrato com as nossas ações, com as nossas palavras. A gente vai lá e é ingrato mesmo falando algo. Normalmente nós somos ingratos na nossa omissão, no nosso silêncio. A gente deixa de falar aquilo que deveria. E isso torna de novo um problema muito mais silencioso. Por quê? Às vezes a gente cria aquela sensação assim, poxa, não sei do que a minha esposa está brava, o que meu marido está bravo, eu não fiz nada. E sabe qual é o problema? Você não fez nada mesmo. Mas você não fez nada quando deveria ter feito. Você não falou nada quando deveria ter falado. A ingratidão, ela acontece ali. E aí, repara comigo aqui uma pergunta. Quantas vezes, olha só, pergunta importante, reflete ela. Quantas vezes você já percebeu ingratidão em um relacionamento e silenciosamente tirou seu coração? Quantas vezes você já percebeu ingratidão num relacionamento e de forma bem silenciosa o teu emocional deu 2 passos para trás? E disse lá com você mesmo, talvez de forma inconsciente, a próxima vez se vira sozinho. Quantas vezes isso já aconteceu? Ou agora o contrário, que é ainda mais perigoso. Quantas vezes você transpareceu ingratidão e não percebeu? Quantas vezes de repente você transpareceu ingratidão para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus colegas de trabalho e nem percebeu? Quanto, e essa última pergunta, gente, quanto que os teus relacionamentos já foram machucados pela ingratidão e você nem está vendo? Já imaginou isso? O quanto de repente teu casamento está sofrendo pela ingratidão e você nem está vendo? Tuas amizades, tua relação com os teus pais, tua relação com Deus. Por isso eu estou convencido de que o tema que nós estamos vendo hoje é um dos mais importantes. Como desarmar a ingratidão para que ela não tenha espaço na nossa vida. E a gente vai ver que tem um segredo muito simples que muitas vezes a gente ignora. Para que a ingratidão não tenha espaço na nossa vida e, pelo contrário, a gratidão renove as nossas vidas, em especial os nossos relacionamentos. Que bom
que nós servimos e seguimos a um Deus que conhece o nosso coração e que conhece as coisas que envenenam a nossa alma e que conhece a ingratidão. E nós temos um ensino muito precioso na Bíblia, algo que aconteceu com Jesus em Lucas 17. É uma situação que Jesus viveu e Lucas registrou, que toda vez que eu leio, ela me ensina algo novo sobre gratidão. Eu já li esse texto com vocês 4 anos atrás, e a gente foi numa outra direção do que a gente vai ver hoje, mas é um texto que pode nos ensinar muito a não deixar que esse grande mal tenha acesso na nossa vida, que se chama ingratidão. Vamos lá então, Lucas 17, 11 a 19. Mergulha nesse texto comigo, vamos lá. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e a Samaria. Para você ter uma ideia, Jesus estava lá na Galileia, onde ele morava, estava indo para Jerusalém, aqui embaixo, onde era a capital do país dele, e ele precisava passar então pela Samaria. Mais ou menos ali, o está marcado em verde, é o possível local do encontro. Você percebe que ali não tem população, não tem cidade, é um lugar ermo, onde pessoas isoladas da sociedade estavam, 10 leprosos, olha só. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Por que os leprosos precisavam manter distância? Porque era contagioso e fatal a lepra. A lepra era uma doença na pele que matava aos poucos. Ela era contagiosa e letal e não tinha tratamento naquela época. Então, quando você constatava a lepra, o que acontecia? O sacerdote constatava a lepra em você, você era isolado. Gente, talvez algo parecido com o que a gente viveu com o Covid. Lembra como é que era? Não podia abraçar as pessoas. Você perdia o contato com a sua família. Ver seus filhos só de distância. Talvez daqui até lá no armário. Não podia mais estar perto da sua família. Não podia mais estar perto dos seus amigos. Seu trabalho, esquece. Era isso que era a lepra. Você não estava morto ainda, mas você já estava morto em vida. Por isso que eles mantêm distância de Jesus. Se eles chegassem perto, eles eram severamente punidos. Bom, continua. Ele olhou para eles, né? Então esses 10 leprosos estavam ali, provavelmente reconhecem Jesus. Jesus já era famoso nessa época. E ao invés de eles pedirem um donativo ou alguma coisa que eles precisavam, eles pedem para Jesus ter misericórdia deles. Continua a história. Jesus, olhou para eles e disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Por quê? Porque naquela época não era o médico que constatava a cura. Para eles, lepra era uma impureza espiritual. Então, a pessoa tinha que ser examinada por um sacerdote. Ok? Então, vai para o sacerdote, se apresenta nele. E aí, enquanto eles iam, foram curados da lepra. Aqui tem uma coisa muito importante. Imagina aqui comigo. Eles provavelmente tinham manchas na pele. Se já estava num estado mais avançado, já tinham feridas na pele. Então eles estavam lá, isolados, vivendo aquela situação, esperando a morte chegar. Era isso que estava acontecendo. E aí eles pedem: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus responde: vão apresentar-se aos sacerdotes. Os caras olham para a pele deles, estava igual. Não tinha mudado nada. Não tinha mudado nada. Eles tinham que dar um passo de fé. Eles tinham que ir para os sacerdotes sem estarem curados. Já imaginou isso? O que você faria? Você ainda estava igual. Não mudou nada, não sentiu nada de diferente. Eles vão. Olha que fé interessante. Eles vão. E o texto fala, enquanto eles iam no meio do caminho, ali eles foram curados. Ali eles começam. Já imaginou a cena? Os caras vão caminhando. De repente eles olham para a mão. Cara, a ferida que estava lá não está mais. De repente eles olham ali para a perna, ou para, sei lá, aquela mancha que estava lá não está mais. De repente um começa a olhar para o outro, cutucar o outro. E começa a perceber que os outros também aconteceu isso. E aí eu imagino que os caras começam até a acelerar um pouco mais, e de repente chorando, e vão logo para o sacerdote, porque eles querem voltar para quem? Para quem? Para a família. Mas aí vem a virada que torna esse texto ainda mais especial. A grande virada do texto de Lucas. Um deles, ao ver-se curado,
voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Imagina eles cantando, né? Talvez se fosse hoje, eu cantaria os hinos da Melk, né? Agradeço. Estaria cantando ali em alta voz, desafinado, afinado, naquele momento não importa. Você está tão feliz que você vai louvando a Deus, porque você está vendo o agir dele na tua vida. Daí ele chega até onde Jesus está. O texto fala, lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. E este homem era samaritano. Que cena, você imagina? Porque antes era a distância, agora ele pode chegar em Jesus, dar um abraço em Jesus, ele vai e se lança aos pés de Jesus, agora ele pode encostar naquele que curou ele. E a cena é muito linda, ele lança-se aos pés, eu imagino o cara chorando, imagino o cara emocionado, porque ele ganhou a vida dele de volta. É uma cura, mas significava para ele como se fosse uma ressurreição. E esse era samaritano, ele era de um povo inimigo e rival do povo de Jesus, que inclusive eles tinham muito preconceito naquela época. Mas aí vem o ponto. Jesus pergunta, e essa pergunta quebra. Jesus perguntou, não curei 10 homens, 10 pessoas, onde estão os outros 9? Por que dos 10, só um voltou? Onde estão os outros 9? E aqui vem uma lição importante. A gente vive a gratidão em 2 níveis. Uma é a emoção que a gente vive, né? Alguém fez algo importante para nós, algo significativo, uma homenagem, como foi aqui 2 semanas atrás, uma cura, um milagre, como Jesus fez. O que acontece com você? Você fica feliz aqui dentro, beleza? Fica feliz. Outro nível é a expressão, quando eu expresso isso. Agora, repara como o texto que nós lemos enfatiza a expressão. Olha só, o que o texto falou? Ele volta, ele faz toda uma caminhada de retorno, quilômetros talvez a mais que ele não precisaria, ele volta, ele caminha, louvando a Deus em alta voz, cantando alto, ele lança-se aos pés e ele então, finalmente, formalmente agradece com as suas palavras. Olha como o texto, isso aqui é importante, olha como o texto enfatiza não só a emoção, mas a expressão. Daqueles 10 que foram curados, quantos deles ficaram felizes pela cura? Quantos dos 10 que ficaram felizes por ter sido curados? Todos ficaram felizes, né? Todo mundo ficou. Agora, quem expressou a sua felicidade? Só um. Então a gratidão, ela não é só algo que vale quando a gente sente. A gratidão vale quando a gente expressa. Deixa eu dizer isso para vocês de uma forma bem clara. Olha só, isso aqui eu quero que vocês memorizem. Gratidão não expressada é sentida como ingratidão. Aqueles 10 estavam felizes? Os 9, vamos dizer os 9 que não voltaram, estavam felizes? Sim. Eles estavam sentindo gratidão? Sim. Mas eles não expressaram. E é isso. Parece tão simples, é tão óbvio, mas isso aqui é o que sabota a gente. Gratidão não expressada é sentida como ingratidão. Por exemplo, vamos pensar no casamento, tá? Você tem um cônjuge, que eu garanto para você, bem ou mal, ele faz um monte de coisa para você diariamente. Né? Eu, por exemplo, todo dia que eu acordo, normalmente o café já está feito, Suzane fez. Né? O outro normalmente ajuda com um monte de coisa, faz, cuida. Quando você tem um problema, teu cônjuge está lá para te ouvir. Enfim, faz um monte de coisa. Você sente gratidão? Eu aposto que sente. Eu aposto que sente. Mas se você não expressa, o outro recebe isso como ingratidão. Percebeu? Se você não expressar sua gratidão com palavras, com gestos, do jeito que for, o outro vai sentir isso como ingratidão. Esse é o ponto. Você tem pais. O que seus pais fizeram por você? Um monte de coisa. Muita coisa. Quando você era pequeno, ainda hoje, talvez façam. Você é grato? É. Você sente gratidão? Sente. Mas se você não expressar, isso é recebido como ingratidão. Percebeu a ideia? A questão é que gratidão apenas sentida, mas não expressada,
ela acaba não tendo valor para os outros. E muitas vezes esse é o problema. A gente guarda ela. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que eu tenho um amigo. E esse amigo é um grande amigo. É um grande amigo. Ele fez um monte de coisa para mim, me ajudou em algum momento específico. Eu estava com um problema e esse amigo se doou por mim. Fez algo assim, muito a mais dos outros. Imagina que eu tenho um amigo que realmente fez diferença na minha vida e eu me sinto grato. Eu me sinto muito grato. Penso, vou comprar um presente para ele. Então eu vou, procuro algo que realmente eu sei que ele vai gostar. É um grande amigo, eu o conheço. Então eu vou até um lugar e eu compro um presente para ele. Gasto, invisto, chega em casa, eu embalo, eu deixo bonito e deixo na minha estante, dizendo, a próxima vez que eu ver ele, eu vou dar esse presente para ele. E aí eu encontro ele de novo. Mas eu esqueci o presente em casa. Não, tudo bem, fica para a próxima. E aí depois eu encontro ele de novo, mas eu esqueci de novo. E aí no final, na terceira vez, eu já não lembro mais do presente, ele está lá na minha estante. E aí se passa, sei lá, 1 ou 2 anos, e o presente está lá acumulando poeira. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Que diferença esse presente fez na nossa amizade? Nenhuma. Porque não foi entregue. Porque não foi entregue. Simples, né? Tem um pensador, escritor cristão, inclusive, chamado William Arthur Ward, que ele fala, sentir gratidão e não expressá-la é como embrulhar um presente e não entregá-lo. Se você é grato para um amigo e nunca falou isso, você acabou de fazer isso. Comprar um presente e nunca entregar. Se você é grato pelo seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos, e nunca falou isso, você comprou presentes que nunca entregou. Que nunca entregou. Por quê? Porque gratidão não expressada é sentida como ingratidão. Esse é o ponto. Vamos pegar agora, por exemplo, o casamento, tá bom, gente? Depois eu vou falar um pouquinho de outros, não se preocupe, é que ali eu acho que pega mais. No casamento a gente tem um convívio intenso. A gente normalmente convive com o nosso marido, com a nossa esposa, com que frequência? Todo dia, quando não viajam, né? Mas assim, senão, todo dia. E aí, também é um relacionamento de alta dedicação. Está toda hora fazendo algo para o seu marido ou para a sua esposa. É muito comum. Mas sabe qual é o problema? O problema é que a gente faz isso todo dia. E tudo que a gente faz todo dia some do nosso radar. Pinta a parede da tua casa de laranja. Beleza? Pode pintar. Primeiro dia tu vai ficar olhando aquela parede de laranja, né? Olha só, você vai chegar em casa, vai olhar a parede de laranja. 2 meses depois você está reparando na parede de laranja? Ela é laranja, está na tua cara, mas você não olha mais ela. O nosso marido e a nossa esposa fazem coisas grandiosas, laranjas, todo dia para nós, mas é todo dia. E por causa disso a gente acaba não enxergando. E acaba não expressando. E a ingratidão vai corroendo o relacionamento, sem que a gente perceba. Pensa agora no relacionamento com os nossos pais e filhos. Relacionamento pais e filhos. O problema dos filhos é que os filhos muitas vezes pressupõem que é função dos pais mesmo fazer as coisas, né? Meus pais cuidam de mim, me levam para os lugares, pagam as minhas contas, fazem lanchinho para mim, me ajudam quando eu estou doente. Mas pai e mãe é para isso mesmo. E aí a gente deixa de agradecer, deixa de expressar. Eu sei que nós temos adolescentes aqui hoje. Vou dar uma dica para os adolescentes que eu não sei se eu deveria dar. Eu vou entregar o ouro para vocês. Tá? Pais, me perdoem por isso. Vocês querem que os pais de vocês tenham mais disposição em atender aquilo que vocês precisam e querem? Quer, né? Sejam gratos. Sejam gratos. Se vocês forem gratos e expressarem a gratidão de vocês, os pais de vocês vão ter uma disposição muito maior em um encontro. Desculpa, pais, entreguei o ouro, mas é isso, tá? É isso. Vai dizer que não é. Falei antes do café da manhã que eu recebi hoje. Era o que ele pedisse hoje. Mano, estava feito. Por quê? Meu coração vai ao encontro.
Dá para perceber? Agora, com relação aos nossos filhos, a gente tem uma outra sabotagem. Porque os pais se dedicam tanto para os filhos, né? Se dedicam tanto, que quando os filhos fazem alguma coisa, às vezes a gente pode pensar assim, depois de tudo que eu fiz, é o mínimo, né? É o mínimo que tem que fazer. E aí a gente esquece simplesmente de expressar gratidão e dizer, obrigado, eu sei que a gente fez muita coisa. Eu sei que a gente fez mais do que eles fazem. É normal da relação. Mas não deixa de expressar a tua gratidão. Não deixa. Outro relacionamento, para nós falarmos, é o relacionamento de trabalho. Por que muitas vezes chefes ou clientes não expressam a sua gratidão? Um simples pensamento que nos sabota. Estou pagando. Estou pagando, é o mínimo que eu espero dele. Estou pagando. Vou agradecer por quê? Já dou o salário. Ou o cliente também. Por que eu vou agradecer o prestador de serviço, a pessoa que me ajudou? Estou pagando. E aí os nossos relacionamentos são corroídos. Interessa se é teu funcionário, se é uma pessoa que estava lá, se você está pagando essa pessoa ou não. Agradeça. Agradeça. O colega, às vezes a gente não agradece porque é uma admissão de fraqueza, né? Quando você diz, tá bom, obrigado por ter me ajudado, parece que a gente está admitindo assim, eu estou admitindo que eu não sabia, né? Estou admitindo que eu não consegui sozinho. E aí a gente não agradece, porque parece que a gente está admitindo fraqueza. Deixa disso, é bobeira, agradeça. Alguém te ajudou, agradeça. O coração dessa pessoa vai se aproximar e a próxima vez que você precisar, vai ser ainda mais fácil de conseguir ajuda. Por último, temos um relacionamento com Deus. Por que a gente não agradece? Às vezes o que nos sabota é, mas Deus sabe. Ele sabe. Mas você já percebeu quantos salmos, quantos escritos bíblicos nos estimulam a sermos gratos? É porque isso é importante para o nosso relacionamento com Ele. Deus sabe, mas expresse a sua gratidão, porque isso é importante para você e para o relacionamento que você está cultivando com o Senhor. Expresse a sua gratidão. E falando no relacionamento com Deus, nós temos principalmente 4 formas de expressar nossa gratidão a Deus. A primeira delas é a oração. Nós deveríamos orar agradecendo a Deus todos os dias. Todos os dias. Deus, obrigado. E muitas vezes a gente vai direto para os pedidos, né? Não sei se vocês fazem isso, às vezes eu tenho que me controlar. A gente chega com o coração tão ansioso que a gente vai direto para os pedidos. Calma, agradeça. Outra forma é o louvor. Por que a gente canta na igreja? Por que a gente canta em casa? Por que a gente ouve músicas cristãs? Por que a gente canta junto? Porque o louvor, desde a antiguidade, é uma das principais formas de nós agradecermos a Deus. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que quando a gente canta, tem umas pessoas que são envergonhadas, que cantam assim, ó. A ideia do louvor é que a gente coloque a nossa voz para fora. E use a nossa voz para expressar nossa gratidão. Se é desafinado, nessa hora ninguém precisa reparar nisso. Porque o teu louvor não é para as pessoas que estão aqui. É para Deus. Cante. A gente expressa a nossa gratidão através das nossas ofertas. Quando a gente oferta e faz disso um hábito de ofertar, é como se a gente estivesse dizendo para Deus, Deus, eu sou grato por tudo aquilo que Tu me dás. Eu tenho a consciência de que tudo que eu tenho veio de Ti. E agora eu estou devolvendo uma parte. É uma forma de nós mostrarmos gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Esses dias, uma das crianças da comunidade me abordou no final do culto. Daqui da nossa igreja. E não faz muito tempo. E aí essa criança veio trazer a caixinha da oferta, porque a gente estava guardando as coisas, ela entregou para mim e disse, quanto tem aí hoje? Não sei, eu vou ver. Daí eu abri a caixinha, e não tinha nada, né? Disse, hoje não tem nada. Mas é que a maioria das pessoas hoje faz Pix. Eu falei para ela, né? Para ela não ficar triste, né? Para não ficar preocupada com a igreja, né? Aí ela olhou, não tem nada. Espera um pouco. Tirou do bolso dela. Pegou R$10. E disse, eu sei que não vai fazer muita diferença. Mas eu quero dar isso para Deus. Esses R$10 valeram tanto. Tanto.
Consegue imaginar isso? Porque é gratidão expressada. Não deixe para ofertar no final do mês com aquilo que sobrar. Isso não é gratidão. É a gente reconhecer no início do mês, ficar feliz, dizer: Deus, tu tens me dado tanto. E eu quero ofertar para o teu reino. Por gratidão. Para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Eu quero fazer parte disso. Eu quero que os meus recursos tenham um valor eterno. Sendo usados para alcançarem vidas. Se você não faz disso um hábito ainda na sua vida, não fez, você está perdendo a melhor forma de investir os seus recursos. A melhor. Quarto e último, nós expressamos a nossa gratidão com obediência. Fazendo aquilo que Deus manda. Dedicando a nossa vida. Mesmo que signifique sair na chuva num culto. Mas é isso aí. Gente, final da história, estamos chegando no final. Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro, Jesus fala. E disse ao homem: levanta-se e vá, sua fé o salvou. Todos 10 ganharam cura. Um ganhou salvação, porque ele veio a Jesus mesmo quando já tinha ganho o que queria. E o interesse dele agora não era mais ganhar algo de Deus. O interesse dele era cultivar um relacionamento. E por causa disso, ele encontra a salvação. E eu queria estimular vocês a agradecerem, não só quando recebem as coisas que querem, não só para ganharmos coisas de Deus, mas expressarmos a nossa gratidão como uma forma de cultivarmos um relacionamento com esse Deus, que fez muito mais por nós. O leproso não sabia, mas hoje nós sabemos. O leproso não sabia que para Jesus dar a vida para ele de volta, esse Jesus um dia teria que abrir mão da vida dele. Se o leproso soubesse disso, eu imagino que a gratidão dele seria ainda maior. E as suas lágrimas ainda mais genuínas. Mas nós sabemos que um dia esse Cristo abriu mão da vida para que a gente pudesse ter eternidade. Mais uma vez, para a gente finalizar, gratidão não é expressada, é sentida como ingratidão. Gratidão não expressada é sentida como ingratidão. E eu queria que você avaliasse agora um pouquinho a sua vida. Quanto você tem expressado sua gratidão? Não pense nesse momento no que você sente, mas no que você expressa. Qual foi a última vez que você agradeceu seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus amigos, as pessoas significativas na sua vida? E eu queria convidar vocês a tomarem uma decisão. Não se contentar em apenas sentir gratidão. Expresse. Expresse. E eu vou sugerir para vocês um exercício bem simples, mas que pode ser um bom primeiro passo. Hoje de noite, antes de dormir, faça uma lista de pessoas que você é grato. Uma lista, pode ser 5 pessoas. 5 pessoas que você é grato. Faz uma lista, escreve nas tuas anotações lá no celular, uma lista de 5 pessoas. Ore por cada uma delas. E se puder não, meu exercício é o seguinte: manda uma mensagem para essas pessoas. Porque gratidão apenas sentida não vale. Gratidão que não é expressada é sentida como ingratidão. Manda uma mensagem para elas. Pai, mãe, um áudio. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Que tal você chamar seu cônjuge para um ladinho e dizer: eu sou grato por todas as vezes que você fez café para mim de manhã. Eu sou grato por todas as vezes que eu precisava de um ombro e você estava lá. Eu sou grato por todas as vezes que eu precisava de um incentivo e você disse: vai, você consegue. Que tal você chegar hoje para os seus filhos e dizer: obrigado pelo carinho de vocês, pela vida, pela presença. Que tal você chegar hoje para Deus e dizer: Deus, eu te agradeço por tudo aquilo que tu fizesse, por tudo que tu és, especialmente por aquilo que tu fizesse por mim na cruz. Feche seus olhos. Vamos orar juntos.
Senhor Deus, obrigado pela vida. Obrigado pelo dia. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo nosso trabalho. Sim, Senhor, às vezes a gente reclama dele, mas é tão bom tê-lo. Senhor Deus, muito obrigado por essa igreja que nos abriga, que nos ensina coisas de Ti. Senhor, muito obrigado pela saúde. Muito obrigado pela comida. Mas mais do que tudo isso, obrigado por Tu teres dado a Tua vida na cruz por nós. Obrigado por ter aberto mão de tudo para quem não tinha nada. E nós que estávamos fadados à morte, como esses leprosos, entregues ao nosso pecado, fomos libertos e curados, porque Tu abriste mão da Tua vida, Senhor, em favor a nós. Muito obrigado por isso. Em Teu nome. Amém. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!